Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitos vídeos à sua disposição e eu não tenho dúvida de que você hoje vai ter mais um vídeo ao seu dispor que vai lhe ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Então eu só peço a você que, se você gostar desse vídeo, no final do vídeo faz assim, dá o seu gostei ou então o dislike se você não gostar, mas não esqueça de fazer um comentário. Comente, porque o objetivo do canal, do meu canal, é fazer com que você entenda bem a palavra de Deus e se livre das pessoas que tentam apenas enganar, às vezes, alguns cristãos desatentos, tá bom? Então, nós vamos aqui agora para o que interessa, né? Eu vou trazer um tema hoje interessante, vou trazer apenas três aspectos desse tema, trazer apenas três textos bíblicos para você fazer uma interpretação dentro do contexto, porém, eu poderia trazer muitos aqui, baseado nas coisas que acontecem hoje aí, no meio da igreja, eu poderia trazer aqui muito mais do que 100 textos, trazendo para você o contexto, para você ver como muitas coisas que dizem por aí não é o que a Bíblia diz. Então, o texto de hoje, ou seja, o tema de hoje é: a Bíblia não diz, mas você passou a vida achando que dizia. Então, assista o vídeo até o final. Bem, eu quero também fazer uma ressalva aqui. Quando eu digo assim, você, esse vídeo, quando eu passo esse vídeo, passo para vários amigos meus e tem alguns amigos que são teólogos, pessoas aprofundadas na Bíblia. Então, não estou dizendo para você, meu querido irmão, pastor, que você pensa assim como está escrito aí nesse tema, né? Quando eu digo você passou a vida achando que dizia, eu estou falando com pessoas que às vezes pensam assim, né? Lê aqueles textos e alguém ensinou errado e essas pessoas continuam achando que a Bíblia dizia aquilo que alguém ensinou para elas. Então, se você já é um teólogo ou uma pessoa muito aprofundada na palavra de Deus, não se sinta ofendido, né, com esse vídeo, porque quando eu passo para os amigos, às vezes eu passo em lote, e aí abrange vários amigos, e alguns são teólogos, são pastores, e eu sei que entendem muito bem isso que eu estou falando, certo? Mas esse vídeo será muito útil, se você pode até, se quiser, passar para a sua igreja, sem nenhum problema, muito útil, porque mostra algumas coisas que as pessoas acreditam que a palavra de Deus dizia, e na verdade a palavra de Deus nunca disse aquilo, tá bom? Então vamos em frente para a gente começar a entender essas coisas. Uma coisa importante e é uma coisa que é recomendado pela palavra de Deus para todos nós, sejamos pastores ou sejamos leigos, está em Provérbios 14:15, que diz assim: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Então nunca esqueça desse texto que eu estou trazendo hoje para você. As pessoas ingênuas, tudo que diz a elas, elas acreditam, mas a pessoa prudente pensa um pouquinho mais e vai examinar tudo direitinho, examina todos os seus passos com cuidado, certo? Então, é importante a gente seguir esse conselho de provérbio e principalmente quando ouvimos a palavra de Deus, a própria palavra nos faz elucidar algumas coisas que nós precisamos entender. Bom, então vamos em frente. Bem, uma coisa que talvez logo agora de cara você vai ficar um tanto ou quanto estarrecido, você que é leigo, é quando eu disse assim, quando eu digo assim, a Bíblia nunca disse que Lúcifer é o diabo. Aí eu coloquei duas imagens aí, né? São o mesmo ser, ou seja, será que é esse ser que está aqui, que a Bíblia realmente classifica, é esse mesmo ser? Então vamos tentar colocar luz, né, sobre isso para a gente ver se realmente é.
A Bíblia, eu estou trazendo aqui um texto e vou mostrar o contexto. E estou dizendo que a Bíblia nunca disse que Lúcifer é o diabo. Então talvez você já passou a vida inteira acreditando que Lúcifer é o diabo e pode ser que o que eu diga agora vai chocar um pouco o seu conhecimento, mas não se preocupe que eu vou ao contexto e vou explicar o porquê de tudo isso, tá bom? Então vamos em frente para a gente não perder tempo. Então, a Bíblia não diz explicitamente que Lúcifer é o diabo, pois o nome Lúcifer aparece numa única passagem, em Isaías 14 e 12, referindo-se ao rei da Babilônia e não ao Satanás. E essa interpretação de que é o anjo caído é uma tradição cristã posterior e não bíblica. O termo diabo e Satanás são mais usados na Bíblia como títulos, significando adversário ou acusador, em vez de um nome próprio. Então eu quero já deixar também claro para você que isso não significa que o diabo não existe. O diabo existe sim, e a Bíblia mostra isso, e Jesus Cristo falou sobre isso, certo? Então, claro que a gente, quando vai levar tudo para o contexto, a gente vai perceber que às vezes não é bem assim o que a Bíblia diz. E aí algumas pessoas ficam chocadas. Mas isso não significa que o diabo não exista. Jesus Cristo disse que viu Satanás descer do céu como um raio. Então ele existe. O Satanás, o diabo existe, que é o nosso adversário. Porém, a Bíblia não diz com todas as letras de que Lúcifer é o diabo. Lúcifer, nós vamos daqui a pouquinho ver quem era ele, porém não diz exatamente que ele é o diabo. É por isso que eu trago esse exame do contexto hoje, para você já começar logo no início do vídeo, ficar um pouco chocado, mas não se preocupe, vá até o final que você vai entender. Como eu disse, eu poderia trazer aqui mais de 70 ou até mais de 100 textos mostrando que muitas pessoas acreditam em coisas que a Bíblia nunca disse, só porque algum teólogo, algum pastor disse, aí a pessoa segue aquele raciocínio achando que a Bíblia disse, e a Bíblia nunca disse aquilo. Bom, hoje eu vou me ater apenas a 3 textos, né? Porque se a gente for expandir muito isso, o vídeo fica interminável. Então vamos em frente. Bem, por que as pessoas pensam que Lúcifer é o diabo? Então vamos ver aí. A confusão vem da Vulgata Latina. Em Isaías 14, 12, esta passagem é frequentemente citada como: caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. No entanto, o texto original refere-se ao rei da Babilônia, mas a palavra hebraica Elel Ben-Sachá, estrela da manhã, foi traduzida como Lúcifer. Na Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim. Então, é necessário entender que isso é muito divulgado, né, por uma denominação religiosa muito grande aí, que dizem ser a maior da terra, e se diz ser cristã também, porém, é uma tradução que vem da Vulgata Latina e que foi traduzido dessa forma, interpretado dessa forma pelos tradutores, não significando que isso é realmente o que diz o texto, certo? Então, eu acredito que você agora entendeu porque muita gente tem o conhecimento dessa forma, tá bom? Mas isso também quero repetir mais uma vez, não significa que o nosso adversário não exista, Satanás e o diabo existe, apenas a Bíblia não está dizendo com todas as letras que é o próprio Lúcifer que seja Satanás, o diabo, muito embora haja a interpretação disso. Eu coloquei aí mais uma vez, cuidado com os falsificadores, né? Então, existem muitas pessoas que falsificam a palavra em próprio benefício. E isso é o que mais tem na mídia atualmente, não só na mídia, mas em igrejas, né? Quando você vai para uma cidade grande
Eu passo de vez em quando alguns meses numa cidade bastante grande também, considerada muito grande aqui no Nordeste, e a gente sabe que tem igreja para todos os gostos. E tem aqueles que só pensam em dinheiro e que usam qualquer texto da Bíblia para arrecadar dinheiro e mais dinheiro. Mas observe o que eu vou falar agora para você, porque talvez você pertence a alguma denominação, ou você mesmo pertencendo a uma denominação séria, sempre achou que a Bíblia dizia algo dentro desse texto que eu vou falar aí agora, e que você achava que era de um jeito, e agora eu vou trazer de uma forma diferente, e você pode até ficar chocado com isso, mas fique tranquilo que eu vou lhe dar as explicações. Então eu coloquei aqui, cuidado com os falsificadores. Pregadores que andam pregando Mateus 6,33 e dizendo que se você cumprir o que diz o texto, Deus satisfará seu desejo de riqueza material, não passam de falsificadores da palavra de Deus. Esses facínoras querem o seu dinheiro, a sua oferta forçada com argumentos espúrios. São meros enganadores procurando incautos. Vamos ver agora. Quando a gente pega um texto, a gente deve ler o texto e ver o contexto, como eu fiz com o texto anterior, para ver se é isso mesmo que está dizendo. Vamos em frente? Então veja só, o que diz o texto que alguns falsificadores andam pregando e dizendo, se você fizer isso, pode pedir o que você quiser e você vai conseguir. Então, aqui está dizendo assim, Mateus 6,33. Vamos analisar o texto e o contexto, né? Primeiro texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Bem, o que os falsificadores não dizem é que coisas são essas. Eles canalizam isso para as coisas que as pessoas estão pensando. Uma casa grande, bonita, um carro confortável e novo, muitas riquezas materiais, muito dinheiro. Então, muitas pessoas vão para aquela igreja pensando nisso, estão passando por grandes dificuldades, e aqueles aproveitadores, às vezes, acabam de empobrecer mais ainda aquele pobre coitado que está aí, cheio de sonhos. Porém, Deus, nesta palavra, a Bíblia, nesse texto, não está querendo dizer nada disso. Então, vamos analisar o contexto para a gente ver. Bom? Então, toda vez que você lê um texto, analise o contexto. Sempre é bom ler versículos antes e versículos depois, para você ver em que contexto estava inserido aquele texto, certo? Então, quando você volta um pouquinho para Mateus 6, 31 a 32, você vai ver o que Jesus estava dizendo a respeito disso. Ele diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que foram atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, o necessário para a sobrevivência, o necessário, o alimento, a roupa, o calçado e a veste, dentro daquilo que é necessário para você sobreviver, não se preocupe que Deus conhece a sua necessidade e Deus vai suprir você de todas essas coisas quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está vendo agora por que é que você não pode acreditar em tudo que dizem? É bom você analisar com cuidado, conforme diz o escritor de Provérbios, conforme o texto que nós já lemos em Provérbios no início desse vídeo. Bom, vamos em frente ainda para vermos mais alguma coisa. Eu coloquei ainda aqui, cuidado com os falsificadores. Então, existem pregadores que andam pregando, de acordo com Filipenses 4:13, e dizendo que se você cumprir o que diz esse texto aí, né, você vai ter
o melhor carro, a melhor casa, etc, etc. Ou seja, vai enricar, né? O sentido desse texto bíblico não é este, que estes estão aplicando. Eles estão de olho no seu dinheiro, nas suas finanças, nas suas contribuições e não no seu bem-estar. Então, cuidado com isso. Hoje está impregnado aí de pessoas fazendo isso, dizendo isso, porém, não se iluda. Esses homens não estão dizendo a verdade. Então, para você entender esse texto, vou trazer mais alguns versículos dentro do contexto para você ver o que Paulo estava querendo dizer sobre isso, tá bom? Então vamos em frente para a gente ver aqui o contexto. Primeiro vamos ver o texto, né? O texto diz assim, Filipenses 4:13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é que muitos pregadores, falsificadores da palavra de Deus, que estão de olho no que você tem, dizem? Eles dizem assim, se você fizer isso, né? Crer naquele que fortalece você, que é Deus, né? Então você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter a melhor fazenda, você pode ter o melhor negócio, você pode ter tudo que você necessita para ser uma pessoa de recursos, de grandes poderes, de bens materiais. Não pense que é desse jeito, certo? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para você. Vamos analisar o contexto. Aprenda sempre isso, o canal A Voz da Bíblia Sagrada tem essa responsabilidade de falar isso para você. Como disse, eu não estou aqui falando para quem já tem um conhecimento profundo como os teólogos. Quando eu distribuo meus vídeos, eu mando para vários amigos que alguns até são teólogos. Não é para você que já conhece isso e não prega dessa forma, mas é exatamente para combater as heresias que estão existindo em muitas igrejas. Então vamos primeiro já vimos o texto, agora vamos analisar o contexto. Para analisar o contexto eu tenho que ver pelo menos um versículo antes e outro depois. Aqui está tão claro o contexto que eu apenas peguei o versículo anterior para você entender. Paulo estava dizendo aos filipenses, ele diz assim, estava dizendo o seguinte, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em tudo e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, certo? Ou passando necessidade. Observe que Paulo não estava falando de que quando você pode todas as coisas daquele fortalece, você pode comprar o melhor carro, às vezes você não tem nem condições de compra, fica endividado e vai à falência, comprar a melhor casa, às vezes você não tem essa condição, compra e vai à falência e depois precisa vender a casa para suprir as suas necessidades. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Paulo aprendeu a passar pelas dificuldades porque ele pode passar por dificuldades, porque ele tem condições de passar, porque o Deus que fortalece ele dá condições de, em qualquer circunstância, ele está feliz em servir a Deus. Deu para você ver agora a diferença? Então, não fique por aí acreditando em tudo que dizem, mas busque, porque a palavra de Deus não engana ninguém. Busque o conhecimento, tá bom? Então, como disse, aí está o texto do vídeo de hoje. O tema, a Bíblia não diz, mas você passou a vida achando que dizia. Se você chegou até aqui, faça assim, clique lá, bote o dedão assim para cima, clique em gostei e teça também um comentário, não deixe de fazer isso. Se você não gostou do vídeo também pode fazer o seu gostei, pode ser que você é adepto da doutrina da prosperidade, então talvez não vai gostar, mas eu estou trazendo a verdade para você não ser enganado, tá bom? Então essa é a forma
que eu sei pregar e que sempre aprendi a pregar na denominação a qual eu pertenço. Então, se você gostar, faz assim, dá um clique aí em gostei, isso ajuda muito ao canal e eu quero continuar enquanto vida tiver, trazendo a verdade da palavra de Deus para as pessoas, para que elas não sejam enganadas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Acredito que o vídeo foi útil para você.